Bom, começou a gravar, então, vamos começar a trabalhar. Hoje a gente vai terminar o texto da Bartira. Boa tarde para todo mundo. Quem conseguir abrir a câmera pode abrir, para a gente conversando. E quem está presencial já pega o texto em mãos. E só lembrando, a gente falou que assim que terminasse o texto da Bartira, a gente chamaria a Bartira para conversar. Aí, a gente também tem que definir uma coisa. Então, segunda-feira que vem, deu certo a agenda da Bartira para vir segunda-feira que vem às 8 da noite. Então, vai ficar depois da nossa supervisão, que é de 5h30 às 7. Aí, às 8 da noite, online. Porque não faz sentido ficar aqui até mais tarde, né? Renata, diga. a próxima segunda mesmo ou a próxima 15? Não, a próxima segunda mesmo, porque ela vai viajar de 19. Aqui no nosso caso, inclusive, não vai ser da supervisão, né? Porque aqui é véspera de feriado. Aí não é feriado, aqui 20 é feriado. Vai ser dia 19. Então, dia 19, às 8 horas da noite, mas eu vou mandar o folhetinho direitinho, para a gente poder tirar as dúvidas. Então, hoje é o dia da gente ir juntando as dúvidas que a gente tiver no texto para poder conversar com a autora do texto. Depois, então, hoje a gente termina esse texto da Bartira, a Clínica do Autismo na Hipótese da Quarta Estrutura, que está lá no site do ESP. Terminando esse texto, aí a gente vai... Eu fiquei na dúvida entre dois. Eu fiquei na dúvida entre o livro do Patrício, que é esse aqui, mas o autismo entre a língua e a letra, não sei se vocês conhecem, ou essa tese de 2018 da UFMG, e já vou dizer que eu escolhi a tese. Isso. Essa tese de 2018 da UFMG, me falaram que está com dificuldade de entrar lá no link, eu vou olhar aqui que o link não está abrindo a tese e coloco de novo, que são o autismo na clínica nodal, essa tese. Tá? A gente vai estudar, na verdade, até dividir. E é interessante porque, por ser como se ele fosse dada, são as coisas boas dos trabalhos acadêmicos. Então, para a gente... Está travando, professor? Estou travando muito. Vou passar para o 5G. Troquei de internet, vamos ver se agora fica melhor, tá? Estão me escutando bem? Sim. Okay? Sim. Eu passei para o 5G, vamos ver se ele segura melhor. Então, olha só, a gente vai, hoje, eu mandei para vocês no grupo, o texto que a gente vai terminar é a Clínica do Autismo na Hipótese da Quarta Estrutura, que é o da Bartira. Na semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas da noite, a Bartira estará com a gente, nesse mesmo link, para a gente poder tirar as dúvidas do texto, então a autora do texto está com a gente. Depois, a gente vai para essa tese de doutorado da UFMG, da Brenda Rodrigues da Costa Neves, foi orientada pela Ângela Borcaro. Vamos estudar a tese e, terminando a tese, a mesma coisa, a gente a convida para tirar as dúvidas direto com a autora. Mesma lógica. A gente fez isso com o texto da Inês, a gente fez isso com a Marina Bialer, fizemos isso com a Bartira, e, na sequência, vamos para a Brenda. Então, a gente lê o texto e chama a autora para tirar as nossas dúvidas. Tudo bem? Mesma lógica. Então, vamos terminar o texto da Bartira hoje. O texto, a tese... vai estar lá no link, teoricamente era para estar, mas eu vou verificar por que não está abrindo e arrumo lá, tá bom? Dentro do grupo do WhatsApp. Então, vamos trabalhar. Para a gente poder avançar um pouquinho melhor, eu organizei aqui, vou projetar, deixa eu projetar aqui, eu organizei, da parte em que a gente parou em diante, um material no Canva. Deixa eu projetar ele aqui. Pronto, está todo mundo vendo? Aqui para vocês, que você apaga essa primeira aqui, ó, que aí para vocês não fica tão claro.
Nossa, quem consegue puxar o negócio lá em cima, né? Aonde? Ali? Não, nem. Ninguém consegue. Aquilo lá foi posto de um Aqui, jeito. ó. Aquilo Aqui. assim. Mas você quer puxar ou você Não, não quer? precisa, pode. Tá, não, Eu parei. parei sem hora que eu Não, tem um pauzinho aqui, mas eu gosto de usar a TV, mas eu não, Não, mas ficou bom. eu não consigo usar essa TV, ela não conversa com o meu computador. Bom, então vamos lá. Eu coloquei para vocês, deixa eu abrir aqui, maiorzinho, para vocês que estão. Eu preferia até dividir a tela, mas aí vocês não vão ver nada, né? Eu tenho que colocar de cá para poder passar aqui. Vou fazer assim, para quem está aqui presencial ver, entendeu a lógica, né? E quem está de lá, pronto. Tá dando para ver, né? Então, pronto. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar um pouquinho. Então, a gente está nesse artigo, a clínica do autismo na hipótese da quarta estrutura, e paramos especificamente... Deixa eu passar adiante. Por que você não quer passar, Cleo? Peraí, deixa eu só ver por que ele não quer passar. Você vê que ele apanha nesse projetor, realmente. Ah, é porque ele ficou aqui embaixo. Ah, aqui, pronto. Então tá. E aí eu vejo, coloco eles de cá para poder vê-los, né? Pronto, aí vai dar certo. Pronto. Tá, aí aqui a gente parou nesse ponto. A coisa híbrida só tem esse problema, né? O mesmo computador que eu vejo lá e que eu passo aqui, né? Então vamos lá. A gente parou nessa parte do capítulo que é Lacan e o autismo. Lembrando, por que a gente gastou mais tempo na introdução? Porque a gente queria retomar a distinção entre o autismo e a psicose, e para isso a gente precisava retomar o que é psicose. Também precisávamos retomar a história do autismo como diagnóstico nosológico, para poder diferenciá-lo do estrutural, e também precisávamos aprender a diferença entre nosologia e estrutura. Então, por esses pequenos motivos, a gente gastou mais tempo nesse início. Agora que a gente já fez essa base mínima, a gente pode ir um pouquinho mais rápido. Então, o autismo em Lacan, ou Lacan e o autismo. Então, vamos lá. Só há diagnóstico sobre transferência. Essa é uma regra básica e muito importante. O que significa dizer que só há diagnóstico sobre transferência? Eu não posso fazer diagnóstico por TikTok, eu não posso fazer diagnóstico por vídeos no YouTube, eu não posso fazer diagnóstico por relatos terceiros. Não tem como os pais virem e descreverem a criança ou adolescente e fazer um diagnóstico a partir do relato dos pais. Não tem como eu receber um relatório da escola e fazer um diagnóstico a partir do relatório da escola. Não tem como mesmo fazer um relatório a partir de avaliação, por exemplo, neuropsicológica. Eu não estou dizendo que eu estou desconsiderando as avaliações todas, a do neuropediatra, a avaliação neuropsicológica, o relatório da escola ou o relato dos pais. Eu estou dizendo que eu posso receber todo este material e ainda assim eu terei que fazer um diagnóstico sobre transferência. Deu para entender a lógica? Então, esse material todo, ele não vai ser rechaçado ou refutado, mas ele não vai ser tomado como absoluto. Então, mesmo que o sujeito ele chegue com o diagnóstico, ainda assim, o trabalho do diagnóstico estrutural vai se dar sob transferência e faz parte das entrevistas iniciais. Então, mesmo que ele já chegue com um laudo de autismo do neuropsicólogo, do neuropediatra, todos. Ainda assim, as entrevistas iniciais partem do mesmo pressuposto de investigação. Deu para entender a lógica? Porque o diagnóstico estrutural tem que ser feito sob transferência. Diga, Rosane. Rosana. Boa noite, Renata. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, na faculdade eu tinha uma professora que ela trabalhava com criança e ela tinha uma metodologia de trabalho, de quando ela recebia a criança, né, ela preferia falar com a criança antes de olhar os laudos, antes de falar com os pais, antes de olhar qualquer coisa para não ter ideias preconcebidas e ela sempre dizia que ela preferia falar com a criança no primeiro atendimento, se a criança conseguisse entrar sozinho, claro, que a mãe pudesse aguardar do lado de fora um pouquinho e ela falar um pouco com a criança, depois a mãe entrar e falar. O que você acha? O que você pensa disso? Não tem um standard, Rosane, ou seja, não tem um padrão.
A gente até conversou sobre isso em outros encontros, parta do pressuposto seguinte: como que eu sei quem entra primeiro? De quem parte essa busca inicial? Se, por exemplo, a busca inicial está muito longe do pedido da criança, a criança nem se reconhece como tendo um sofrimento ou um problema, a primeira consulta, a primeira sessão ser com a criança, talvez ela não consiga ir a direção nenhuma. Então, como analista, ele tem que ser autorizado pelos pais ou autorizado pelo sofrimento da própria criança, eu preciso ter um dos dois. Ou bem eu tenho o sofrimento da criança, que diz, mamãe, eu preciso ir no analista, e aí vai começar com ela, né? Ou bem eu tenho a autorização dos pais, vá lá, porque a mamãe acha que você precisa. Deu para entender, Rosane? Se eu não tiver nenhuma das duas autorizações, eu vou ter dificuldade de começar um trabalho. Então, eu concordo com a sua professora, no sentido de que seria interessante que o primeiro contato com a criança viesse sem qualquer preconcepção. Entretanto, não é sempre, não é em qualquer idade que eu vou conseguir fazer isso, sobretudo se eu parto do pressuposto de que a gente recebe crianças muito pequenas, 1 ano e meio, 2, entende? Então, mas no caso, talvez eu não tenha conseguido me expressar bem e falar que já estava sendo informado os pais, quando a criança conseguia entrar, era tudo informado, já criava numa situação, já estava tudo combinado. Se pudesse agir dessa forma, era sempre assim que ela agia. Aí eu queria saber de você se esse seria um caminho, se tudo combinado, com uma criança que já conseguisse falar, que já pudesse entrar. Pode ser. Se isso seria uma coisa mais legal de fazer logo no começo. E lembre-se, mesmo que você tenha recebido, porque assim, no mundo acontece com muita frequência, vez por outra chega uma criança encaminhada e antes da criança chegar para você, a professora já te ligou e falou, mandei uma criança para você. Vez por outra, a pessoa vai conversar com você pelo WhatsApp, já mandou um textão dizendo um monte de coisa, então às vezes as informações chegam antes de qualquer modo. A premissa é que as informações cheguem antes, laudos, encaminhamentos, relatórios ou textão dos pais, ainda assim é necessário que eu consiga lançar um olhar sobre aquele sujeito movido pela transferência e não por um saber prévio. Acho que essa é uma boa regra. Entende? Mesmo porque, de novo, eu não consigo, às vezes, evitar que a informação chegue antes, ainda mais hoje. A informação está chegando bem antes. Continuando aí na nossa lógica, deixa eu voltar para cá. Então, primeira coisa, não há diagnóstico que não um diagnóstico sobre transferência. Então, o diagnóstico que vem a partir de laudos, relatórios, pareceres ou mesmo encaminhamentos já com o diagnóstico escrito, eu não desconsidero a existência dele de modo algum, mas eu também não coloco ele como ponto de partida para minha investigação estrutural. Vez por outra, o diagnóstico estrutural coincide com o diagnóstico nosológico. Mas não necessariamente, até porque o diagnóstico nosológico, ele observa o fenômeno e não a estrutura. Se vocês não sabem a diferença entre fenômeno e estrutura, na aula de quarta passada dos conceitos fundamentais, a gente falou sobre a diferença entre fenômeno e estrutura. E aqui também, há umas aulas atrás, a gente falou. Então, continuando aí. A gente está na parte Lacan e o autismo do texto. Paginado, então não consigo dizer que página está, tá bom? Continuando aí, então. Segunda coisa... sintomas e fenômenos não são suficientes para diagnosticar. Então, a primeira premissa, o diagnóstico tem que ser feito sob transferência. Segunda premissa, os sintomas e os fenômenos, ou seja, aquelas manifestações visíveis, andar na ponta dos pés, movimento de flap, recusa alimentar, atraso na linguagem, todos esses sintomas e fenômenos são importantes, mas não suficientes. Inclusive, o Lacan, nos escritos, ele tem uma frase que eu gosto muito, não fazemos confiança a priori nos fenômenos. O que ele está dizendo desconfie dos fenômenos. Os fenômenos podem ser causados por outros motivos que não advindos da estrutura. Por exemplo, atraso da linguagem pode ser falta de estimulação. Andar na ponta dos pés pode ser por uma sensibilidade motora, não necessariamente uma estereotipia, e assim por diante. Pode ser, por exemplo, que a criança não estabeleça contato visual pelo excesso de tela, ou seja, posso ter outras justificativas para o fenômeno. Por via das dúvidas, a gente não confia a priori no fenômeno. O fenômeno não é um ponto de partida. Ele será observado, ele será recolhido, ele será validado, mas ele não serve como base a priori, ou seja, como ponto de partida para a minha investigação. Lembrando que, de modo geral, diagnósticos feitos por TikTok são diagnósticos feitos a partir de fenômeno.
Então, se a pessoa recolheu os fenômenos na internet, ela chega, e qualquer um, gente, você pegar o manual DSM, abrir e for lendo, você sai dali com 10 diagnósticos fáceis. O diagnóstico a partir do fenômeno não é tão difícil de você ler, você vai lendo. Outro dia eu vi, acho que até o Dunker, achei engraçadinho o vídeo dele, ele abriu o DSM e ele foi lendo, acho que era o Todd, e ele se identificou com, você viu esse? Ele identificou completamente, tal coisa, sou, tal coisa, eu, tal coisa. Ou seja, no final das contas, corre o risco que, pela via do fenômeno, trata-se, no final das contas, com algo que você se reconhece ou não, e é um tanto quanto superficial. Então, não que o fenômeno não seja importante, mas ele não é suficiente. Desconfie dos fenômenos, o Lacan nos orienta. Se é para a gente desconfiar do fenômeno, em que a gente deve confiar? Se é para desconfiar do fenômeno, a gente tem que desconfiar. Tati, depois eu volto aqui no que você disse, que está grandinho, eu não consigo ler agora. Se é para desconfiar do fenômeno, a gente tem que confiar na transferência. E na transferência significa na relação do sujeito com a linguagem, quando interpelado por mim, como que ele me responde. Como que ele, na situação de análise, sendo perguntado, sendo interpelado, produz a sua resposta, mesmo que não sejam respostas verbais, tá claro? Quando eu convido ele a andar pelo consultório e abrir os armários e ver o que tem dentro, ele topa, ele abre, ele investiga, ele escolhe um brinquedo e depois outro, ou ele pega só um e só aquele mesmo em todas as sessões. Deu para entender? Ou seja, como ele reage quando convocado a essa interação. Então, isso eu posso contar mais do que o fenômeno. Então, diagnosticar a estrutura consiste em saber qual tipo de laço cada sujeito estabelece com o seu outro. Dentro do consultório, inevitavelmente, nós somos um sujeito suposto saber, ou seja, a gente é colocado num certo lugar de outro, do qual, inclusive, a gente vai se retirar, porque senão a gente vira guru, a gente vira coach, a gente vira uma coisa problemática. Mas, por que a criança, ou o adulto, ou o adolescente, ou seja, quem entra no consultório, na condição de responder ao que eu pergunto? Se vê na condição de responder ao que eu pergunto, porque me considera alguém que pode fazer essas perguntas. Se por acaso encontrar no meio do corredor e te fizer a pergunta, né? Por que você está carregando? Era um banquinho, né? Um banquinho? Então, para quem pode fazer essa pergunta? Então, quando o analista ele faz uma pergunta, ele foi autorizado a fazer essas perguntas. Então, a gente faz perguntas que o sujeito responde porque nos autorizou a perguntar. Deu para entender a lógica? Então, há uma autorização de uma suposição, de saber de onde pode vir essa interrogação. Então, diagnosticar a estrutura significa saber qual laço que o sujeito faz com aquele que é seu outro. Sou o outro dentro do consultório? Não. Quando eu peço para ele me dar exemplos, vou pegar um sujeito verbal. Quando eu peço para ele me dar exemplos, mas vem cá, e aí, o que aconteceu? Ah, minha mãe falou para fazer tal coisa. E aí, o que aconteceu? Ah, eu não queria fazer, eu disse que fiz, mas na verdade eu não fiz. Opa, é uma resposta. Eu parei tudo que eu estava fazendo para fazer, é outra resposta. Ou seja, eu quero saber que tipo de laço, ou seja, que tipo de resposta que este sujeito oferece a quem ocupa um lugar de grande outro para ele. Então, a partir da relação dele com o analista dentro do consultório e a partir do relato de como ele responde ao seu outro fora do consultório. Como que ele relaciona com a professora, com o pai, com a mãe, e com os outrinhos também, tá? Com os seus rivais, por exemplo, os colegas. Eu não vi se alguém fez... depois eu volto aqui nas perguntas. Bom, seguindo um pouquinho adiante. Seguindo um pouco adiante, a gente falou, então, sobre... um ponto importante aqui, se eu voltar, sobre o diagnóstico sobre transferência. No diagnóstico sobre transferência, então, a gente vai desconfiar dos fenômenos, não significa que a gente não vai recolhê-los. Um ponto só que eu esqueci de falar. Quando a gente vai falar de desconfiar dos fenômenos, tem mais um motivo. Considerar os tempos que nós estamos. Por exemplo, crianças que nasceram e cresceram no período da pandemia tiveram aí 2 anos importantes do período de formação guardados dentro de casa. E nós estamos em 2024, a pandemia foi 2020. Isso significa que crianças aí com 3, 4 anos ainda podem estar padecendo de consequências desse período dentro de casa também. Queria só considerar que a gente tem que considerar os tempos também.
Outra coisa, as crianças que cresceram há 10, 15 anos atrás são crianças que cresceram e nasceram fora do contexto de telas e que quando tinham que brincar de inventar alguma coisa e não serem respondidas. No contexto de tela, por exemplo, se eu virar para o meu celular agora e falar, ok, Google, estou entediada, o que eu posso fazer? Deixa eu pensar. Que tal um desafio surpresa? Se quiser, é só pedir. Perceberam? Ele não me dá tempo para ficar entediado e ter que criar. O Google responde por mim. Uma pesquisa mostrou o seguinte. E se eu continuar falando na frente do meu celular, ele vai me dar todas as respostas. Uma criança que cresceu há 10 anos atrás, ela tinha que inventar as próprias respostas. Se ela virasse para o pai e para a mãe e falasse, estou entediado, o que eu faço? Os pais poderiam falar, não sei, se vira. E ela ia ter que inventar alguma coisa. Agora, se ela fala, estou entediado, e o celular está ao lado, e ele está ao lado, ele te diz exatamente, deixa que eu resolvo para você. Que tal fazer isso, e aquilo, e aquele outro, e ele me dá todas as respostas. Vocês entendem a diferença de viver, de crescer no mundo em que eu tenho que produzir as minhas respostas, e crescer no mundo em que as respostas são dadas instantaneamente? Vocês entendem isso, a diferença na capacidade intelectual, na criativa, na interação? Vocês viram? Se algum dia uma inteligência artificial vai recuar e falar, não, pense em você, ela sempre vai me dar resposta para absolutamente tudo. E isso é um problema. Então, eu queria só colocar isso. Por que eu preciso desconfiar dos fenômenos? Porque os fenômenos dizem respeito mais a uma época e a um contexto do que, às vezes, o próprio sujeito. Quem diz isso, por exemplo, aquele livro do Turkle, que é Sociedade Excitada, que eu já falei para vocês, e o outro, A Baixa Cultura do TDAH, mas também tem um livro que saiu pela Companhia das Letras agora, acho que chama Geração Ansiosa, se não me engano. Geração Ansiosa. É esse mesmo, né? Esse. Geração Ansiosa. Esse eu estou lendo. Ainda não terminei de ler, estou lendo para preparar a aula. Eu comprei ele, estou lendo. Estou achando bom. Estou achando muito bom. Esse Geração Ansiosa, que saiu pela Companhia das Letras recentemente, estou lendo ainda, mas a parte que eu li até agora, o que eu achei muito interessante? A mesma lógica, o impacto de nascer e crescer num certo contexto em que as respostas são quase que automáticas, que não há tempo entre a pergunta e a resposta, de que coisas são oferecidas ao tempo todo. Então, por que a gente tem que desconfiar dos fenômenos? O que o Turkle deixa eu pegar aqui de novo ele, porque eu esqueci o nome do autor. O que o Turkle, do Sociedade Excitada, e qual que é o nome deles? Sociedade Ansiosa é do... Esqueci o nome dele. Jonathan Haidt. Esse, Jonathan Haidt. Isso. Jonathan, normal, e o sobrenome é H-A-I-D-T. Haidt. Não sei se pronuncia assim. O que esses dois autores estão nos dizendo é que boa parte dos fenômenos e sintomas são da sociedade, do nosso tempo, que atravessam o corpo de quem nasce nesse tempo, nessa sociedade, não necessariamente do sujeito que o carrega. Deu para entender a provocação? Nesse sentido, então, esse mesmo, Diego, nesse sentido, às vezes eu preciso olhar com uma certa cautela. Será que esse sintoma é da criança ou será que é do nosso tempo? Era só esse ponto que eu queria ressaltar. Seguindo um pouquinho mais adiante, então, ainda na sequência, o autismo, então, nessa perspectiva que estamos trabalhando, é uma quarta estrutura, ao lado da neurose, da psicose, da perversão. Também falamos, até então, que o autismo e a esquizofrenia, no início da vida, criança pequena, podem se aproximar devido aos sintomas negativos. O que são sintomas negativos? Aí vocês vão se lembrar que eu passei até uma tabela dos sintomas negativos. Aqui, achei. Eu mandei para vocês no grupo uma tabela dos sintomas negativos e positivos, lembram? Quem se perdeu, eu mando de novo. Na verdade, eu acho que eu coloquei no Drive. Não tenho certeza. Acho que tá, não tá? O que eu mandei para vocês nessa tabela? Então, o que são sintomas negativos? Embotamento afetivo, alogia, abulia, anedonia, atenção. Né? Então, sintomas negativos são empobrecimento da fala, expressão facial inalterada, deficiência nos cuidados pessoais e de higiene, pouco interesse em atividades recreativas e socialização. Lembram disso? Por causa dos sintomas
sintomas negativos, pode ser que os sintomas iniciais do autismo e da esquizofrenia se aproximem. Entretanto, e aí passo para você, acho que é Francisco que levantou, entretanto, em relação aos sintomas positivos, eles se diferem claramente. O que são sintomas positivos? Está lá na tabelinha também. Alucinações, delírios, comportamentos bizarros, alteração formal do pensamento. Os sintomas positivos da esquizofrenia não aparecem no autismo. Então, se eu avaliar os fenômenos e sintomas negativos, eles são muito próximos. Então, eu posso perfeitamente, por essa via, confundir uma psicose infantil com o autismo. Mas se eu vou observar por mais tempo e esperar a possibilidade de manifestações de sintomas positivos, o erro diagnóstico vai ser menor. Porque os sintomas positivos, que são alucinações, delírios, comportamentos bizarros e alterações formais do pensamento, só aparecem na esquizofrenia ou nas psicoses infantis, não aparecem no delírio. Tudo bem? Quem tinha levantado a mão? Eu me perdi aqui. Essa tela fica tão pequenininha. Bom, vou adiante então, porque eu não sei quem tinha levantado. Eu achei que tinha sido o Francisco, mas está tão pequenininho que eu não consigo ler. Ali, a hora que aparece rapidinho. Vou seguir adiante então. Então, deu para entender? Quando você recebe, sobretudo uma criança pequena, as manifestações fenomenológicas, os sintomas, os sinais iniciais são todos negativos. Então, o autismo e a psicose infantil ficam muito próximas. Por isso, eu preciso observá-lo por um tempo. Porque se eu observo por um tempo, se for psicose infantil, vão aparecer os sintomas negativos. Não todos, porque, por exemplo, alucinação e delírio vão aparecer só depois da adolescência. Mas outros vão aparecer aos poucos. E os sintomas positivos é o que me permite fazer o diagnóstico diferencial entre o autismo e a psicose na infância, sobretudo. Seguindo aí um pouquinho mais adiante, outra diferença também, além do... Então, sintomas negativos são muito semelhantes. Sintomas positivos diferem diferem a psicose do autismo. Outra diferença, a ironia é um traço da psicose e a imutabilidade é um traço do autismo. Qual que é a diferença entre esses dois? E isso é importante. Tem uma luz que apagou ali. Essa. Deu uma quedinha de luz, né? Qual que é a diferença entre os dois? Vamos lá. A ironia é um traço na psicose que testemunha a rejeição ao grande outro. A rejeição ao outro se liga ao conceito de fora-clusão. O conceito de fora-clusão é um mecanismo fundador da psicose, não do autismo. Então, uma rejeição do outro significa manter o outro do lado de fora, fora-cluído. A ironia é uma das manifestações que apontam para essa rejeição do grande outro. A imutabilidade, por outro lado, é um traço do autismo, ou seja, busca um outro de síntese para se inserir no mundo. Vocês vão se lembrar que no terceiro capítulo do texto do Maleval Autista e Sua Voz, a gente estudou sobre os elementos da borda e sobre o grande outro de síntese, lembra? Então, o autista, ele não rejeita o grande outro, ele busca o grande outro. Só que ele busca, tanto que ele se interessa pelas regras, pelas normas. Só que ele busca um grande outro de síntese, ou seja, um grande outro que tenha regras claras, que diga algo pontual. Então, ele não rejeita as regras ou leis, ou seja, o grande outro. Pelo contrário, ele busca o grande outro. Só que ele busca um grande outro sintético, resumido, que não varia. E por que ele busca o grande outro? Porque o autista tem interesse de se inserir no mundo. A recusa do olhar, da voz, não é uma recusa de vontade de se inserir no mundo. Pelo contrário, vontade é uma característica do autista. O autista tem vontade. A questão é que há uma dificuldade, porque inserir no mundo gera, vez por outra, crises severas de angústia, e para evitar essas crises de angústia, embora ele tenha vontade, às vezes ele recusa. Então, a recusa, inclusive, é uma característica do autismo, mas não é falta de vontade, entende? De existir no mundo. Então, o autista, ele não rejeita a presença do grande outro, ele não rejeita a lei, ele não fora-clui a lei. Ele busca a lei, ele busca através de um grande outro de síntese. Tudo bem? Tati? Oi, eu escrevi uma pergunta no chat a respeito da ironia, então eu vou ler aqui para poder pensar junto.
Você traz que a ironia é tomada como traço de psicose por apontar uma rejeição ao grande outro. E eu coloco a pergunta: como pensar o uso dela por parte de autistas adolescentes e adultos, se também não observamos apresentações, traços, comportamentos? Por que dizer de traço, né? A ironia como um traço, já que muitos autistas vêm comentando sobre o uso da ironia, do sarcasmo, da piada, do xiste, né? Não são poucos os que fazem uso disso tudo. E a questão também que eu não escrevi, mas eu quero colocar aqui se o autista busca se inserir, né? Se há uma busca, como pensar as passagens ao ato, os suicídios de pessoas autistas de nível 1 de suporte ou os antigos autistas de Asperger? Como pensar essa questão toda, já que há uma porcentagem alta, né, de pessoas autistas se suicidando? Obrigada. Tranquilo, Tati, eu vou responder a primeira. A segunda, tem um artigo bem bacana de um ex-aluno nosso que participou aqui do projeto, o Lucas. Ele fez uma pesquisa sobre suicídio em sujeitos autistas, foi o trabalho dele de mestrado. Eu posso mandar o artigo no grupo, vale a pena, é um artigo muito bem escrito. Tá bom, obrigada. O suicídio, ele não se dá só pela via da passagem ao ato. E a passagem ao ato não é sinônimo necessariamente de suicídio. E a passagem ao ato, embora ela está próxima da psicose, quando você pega no esquema da angústia, você percebe que ela não é específica e exclusiva da psicose, mas depois a gente fala de suicídio. Vou falar da primeira. Ironia aqui não é tanto no sentido só... a ironia na esquizofrenia, ela é um conceito. E aí é até interessante, posso mandar um artigo específico também sobre o conceito de ironia na esquizofrenia. Tem um artigo muito bom deixa eu abrir aqui ele. Chama O Prazer Universal de Negar a Vertente Irônica na esquizofrenia. Enfim, tem a ver com o funcionamento da linguagem fragmentada, dessa linguagem específica do discurso psicótico. A ironia aqui não tem a ver tanto com o uso de sarcasmo e ironia no sentido coloquial, é mais como um conceito. Então, a ironia como um conceito, ele é um traço, sobretudo, da esquizofrenia. A ironia como modo de linguagem, ser irônico, ser sarcástico, etc., é claro que eu vou encontrá-lo na neurose, no autismo, também na psicose, mas a ironia aqui é um conceito. Então, aqui especificamente, a Bartira, ela passa pelo conceito de ironia mais rapidamente, que exigiria da gente, então, mergulhar nele num outro momento, e como esse conceito vai aparecer na tese, eu me dei a liberdade de apontar para vocês que a ironia é um conceito, traço da esquizofrenia, e quando a gente entrar na tese, a gente vai voltar nele especificamente. Pode ser, Tati? Mas fazendo uma distinção, veja, aqui a gente está tentando fazer um diagnóstico diferencial entre o autismo e a psicose. Os principais pontos de diferenciação. Quando uma criança chega muito pequena, essa diferenciação é mais difícil, porque o que a gente mais encontra são sintomas negativos, ou seja, aquilo que falta à criança no percurso do seu desenvolvimento. Lembrando que negativo e positivo não é bom e ruim. Positivo é aquilo que acrescenta algo, por exemplo, alucinação e delírio, acrescenta algo que não está lá. E negativo é aquilo que falta, por exemplo, a falta da linguagem, a falta da expressão facial. Então, os sintomas negativos são muito próximos. Então, se eu fizer um diagnóstico por fenômenos, o risco de eu errar o diagnóstico é maior. Então, eu preciso avançar um pouquinho mais para fazer essa diferenciação. E aí eu procuro, então, quais são as principais diferenças entre a psicose e o autismo. Sobretudo, essa diferença na infância, que tem a ver com sintomas positivos, que vão aparecer na psicose infantil, mas não vão aparecer no autismo, e essas outras duas diferenças, que é a ironia, no caso da psicose, e por que a ironia? Guardem como conceito, e não tome a ironia no sentido de ser irônico, de ser sarcástico, não é essa ironia do adolescente, é outra ironia. O que é essa ironia? A ironia é a rejeição do grande outro. Por que, bem rapidamente, por que a gente coloca no campo da ironia? Veja, para eu rejeitar o grande outro na psicose, significa que ele é muito, muito, muito importante para mim. Ou seja, eu rejeito justamente porque ele me é avassalador.
Lembra que a gente estava falando que o grande outro na psicose, ele é absoluto, ele é maciço, ele é devorador? Então, por que ironia? Veja, como é que eu vou rejeitar o que é maciço e devorador? A ironia é que o psicótico, ele tenta rejeitar o grande outro e fracassa, porque o grande outro continua invadindo pelo lado de fora. A ironia tem a ver com esse esforço mal sucedido do psicótico de se proteger de ser invadido por um grande outro maciço, devorador, onipotente, onisciente, uma figura praticamente divina se a gente for para a via do Schreber. Deu para entender a ironia? Nesse sentido. Ele rejeita, mas o grande outro o invade. Essa é a ironia. A imutabilidade... então, não é ironia no sentido das pessoas serem irônicas, tá? É ironia no sentido da relação com o grande outro. A imutabilidade é uma característica também do autismo e mostra uma diferença. Enquanto o grande outro do psicótico está fora cluído, o grande outro do autista, ele é convidado, ele é convocado pelo sujeito autista, mas sob a forma de um grande outro de síntese. Não um grande outro complexo que lhe dê grandes discursos. Claro. Drogar nesse parceiro, com certeza vírus. O telefone toca o dia inteiro, né, de números aleatórios. Continuando, então. Próximo slide. Maleval e a estrutura autística. Nesse sentido, então, a gente fecha esse primeiro pequeno trechinho que é Lacan e o autismo. Lembrando, Lacan fala pouquíssimo sobre autismo na obra dele. Na verdade, a palavra autismo acho que aparece 2 ou 3 vezes na obra do Lacan inteira. Ele fala sobre a questão deles serem verborrágicos e ele fala sobre a questão de um certo congelamento, mas parece pouco. Entretanto, a obra do Lacan serviu de base para outros autores, dentre eles Casal Lefort, Éric Laurent, Maleval, Patrício, elaborarem as suas teorias sobre o autismo, a partir da obra de Lacan e também, óbvio, a partir de algo da obra do Freud. Freud, menos ainda, falou sobre autismo, porque nem o diagnóstico existia até então. Existia a palavra autismo, né, em 1907, ali com Bloiler, mas não o diagnóstico de modo algum. Então, agora entrando especificamente em relação ao Jean-Claude Maleval e a hipótese de uma estrutura autista. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, primeiro, na infância, então, a sintomatologia do autismo e da psicose se sobrepõe em parte. Entenderam por que em parte? Porque a gente estudou ali no Lacan antes. A parte, sobretudo a parte negativa dos dois diagnósticos, ou seja, aquilo que falta, o atraso de linguagem, a questão das expressões faciais, por aquilo que falta, a sintomatologia do autismo e da psicose infantil se sobrepõe, ou seja, elas são semelhantes. Aí a gente tem que até considerar que se está na moda um diagnóstico, talvez ele se sobreponha de um modo perigoso, entende? E talvez a gente precise ter mais cautela e avaliar mais devagarinho para evitar erros, né? Segundo ponto, a imutabilidade e o isolamento autístico aparecem como características fundamentais do autismo e diferencia da psicose. Então, o que o Maleval coloca a partir do Lacan aí? Há uma característica, 2 características fundamentais do autismo que a gente não encontra na psicose, a imutabilidade e o isolamento. O que tem a ver essa imutabilidade? Tentativa de controlar o mundo exterior. Como assim controlar o mundo exterior? Veja, se eu dou chance para o novo, para o imprevisível, pode ser que eu não saiba o que vai acontecer e corro o risco de não gostar. Mas se eu só como o arroz branquinho, se eu só corto o cabelo no cabeleireiro que tem a parede de uma cor X, se eu só experimento a textura tal, o cheiro tal, deu para entender? Se eu limito ao máximo o campo da experiência, e isso é o que enlouquece às vezes os pais, essa enorme limitação do campo da experiência, se eu limito enormemente o campo da experiência, eu, pelo menos, pareço ter a ilusão de um controle sobre o mundo externo. Eu digo ilusão porque o mundo continua caótico, tá? O mundo externo continua barulhento, continua caótico, continua poluído, o mundo externo continua completamente doidão. Mas da perspectiva do sujeito autista,
controla o mundo externo a partir da sua própria imutabilidade. Mas vocês perceberam que é uma premissa, o mundo externo continua caótico. É uma falsa tentativa de controle, mas ele controla, aparentemente, pelo menos da sua perspectiva, da sua realidade psíquica. E lembrando, a realidade psíquica é o que vale. Então, da realidade psíquica, né, do sujeito, deixa eu só fechar essa parte aqui para ficar maior. Da realidade psíquica, da perspectiva do próprio sujeito, o mundo está controlado. O mundo está controlado porque eu só como a textura X. O mundo está controlado porque eu só corto o cabelo no lugar tal. O mundo está controlado porque a minha professora é só aquela. Passa ano e entra ano, é a mesma assistente de sala, por exemplo. Ou seja, há, da perspectiva do sujeito, da realidade psíquica, a ideia de que é possível controlar. Diga. É possível na psicose a tentativa de controlar o mundo interno para evitar o delírio? No caso da psicose? Exemplo, o paciente tenta fazer as coisas da mesma forma, uma fala bem controlada e tal, e quando, de algum modo, isso se desorganiza, sei lá o que acontece, vem delírios. E não só delírios. Veja, a Andressa perguntou se, em outras estruturas, mais especificamente na psicose, a ideia de controlar rotinas, controlar rituais, pode, no final das contas, ser uma saída do sujeito. Não só na psicose. Você vai encontrar na neurose, por exemplo, clássico do toque aí, né? Você vai encontrar isso na psicose. Então, essa ideia de que se você cria um certo ritual, uma certa rotina, uma certa sequência, ou seja, se você controla a si, você de algum modo controla o mundo ao redor. Quer ver uma coisa bem neurótica? Eu faço isso. Se a mesa está bagunçada, minha cabeça fica bagunçada. Aí eu começo a arrumar as coisas, não sei se vocês já fizeram isso, é uma coisa muito doida, né? E, magicamente, quando os livros estão no lugar, os meus papéis estão organizados, a minha cabeça fica organizada, que é uma beleza. E aí eu rendo enormemente nos estudos. Isso é uma coisa neurótica. Não vai ter um delírio visual, auditivo, por causa disso, né? Então, isso é interessante. Chegar ao ponto de controlar para não haver de modo algum, não sei se para tanto. Mas, de fato, quando a gente escuta sujeitos psicóticos, você vai percebendo, a gente até brinca, né? Se der chance para o azar. Por exemplo, se a pessoa ela entra em uso de substâncias, álcool e outras substâncias, se ela se desorganiza em relação ao trabalho, às relações amorosas, ela acaba tendo mais possibilidades de ter objetos que ocupem um certo lugar no delírio. Então, imagine que tem uma certa sombra delirante por ali. Quanto mais elementos de uma vida caótica, mais a vida também, né, te complica. Para quem já tem uma estrutura ali delirante, é bem provável que tudo sirva de alimento nessas condições. Não à toa, por exemplo, a gente tem casos... a coisa do desencadeamento depois da adolescência. Nós temos alguns casos bem interessantes de sujeitos adolescentes, né? Que estavam com aquela psicose não desencadeada, aquela coisa, e de repente se apaixonaram e isso desorganizou tudo. Aí você fala, não, apaixonar-se é lindo, mais ou menos. Apaixonar-se é lindo se correspondido, apaixonar-se é lindo se dentro de determinados parâmetros que você suporta para si, mas, de repente, tem um apaixonar-se que é insuportável para aquele sujeito, ou porque não é correspondido, ou porque funciona de determinado modo que não é aceito por ele próprio, e isso pode desencadear e desorganizar uma psicose que até então estava bem ordenada e bem compensada. Então, pode. Pode sim. Mas a autismo não delira, né? Só uma pergunta básica. Não. Um dos critérios diferenciais, você vai ter, a vez por outra, a presença de alucinação raras no autismo, mas mesmo essas alucinações, a Bartira até coloca aqui no sentido do gozo vocal. Quando vocês forem ler Patrício, esse livro, ele fala sobre essa questão desse gozo vocal, mais especificamente. Mas não é da mesma ordem da psicose de modo algum. Renata, faz sua pergunta em voz alta, de Diego também. Porque está muito pequenininho aqui para eu ler.
Eu perguntei se, então, a essa imutabilidade, né, que você colocou aí como essa tentativa de controlar o ambiente, e o isolamento, eles também, então, podem aparecer nas outras estruturas, então, também na psicose, porém, em menor grau, a gente pode avaliar dessa maneira, porque quando ele diz aqui, ele diz que eles são fundamentais no autismo e diferenciam da psicose, mas pode ter isso também na psicose? Mas é diferente o modo que aparece na psicose. Então, veja, aqui a imutabilidade, o isolamento autístico, perceba que inclusive está essa palavra autístico na frente. Qualquer estrutura o sujeito pode se isolar, até como característica da nossa época, a sociedade quarta, né, Renata? A meninada entrando para dentro do videogame e não saindo mais de lá. Então, não são só os sujeitos autistas que vão viciar em videogame. A gente tem pessoas que entram para dentro do quarto e vão para a vida virtual em todas as estruturas. Esse isolamento, ele é da mesma ordem? Não, ele é diferente. Essa imutabilidade e esse isolamento autístico, que a gente veio falando, inclusive, no outro texto do Maleval também, ele vem acompanhado da recusa, por exemplo, da recusa, inclusive, dessas trocas pulsionais. É um isolamento e uma imutabilidade que inclui, por exemplo, a dificuldade de trocas de olhar, de voz, da própria troca, a libido vai... Lembra que a gente falou da libido, não é que não há libido, mas a libido ela vai aparecer na borda, né? Então, essa imutabilidade e esse isolamento autístico, ele é diferente. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado que a palavra, se a gente não precisar o conceito, a palavra é muito próxima, né? Por exemplo, se isolar. Se isolar é algo que vários adolescentes, vários jovens, várias pessoas fazem. Todo mundo que se isola é necessariamente autista? Não, até porque isolar, inclusive, é uma característica do nosso tempo. As palavras, que é a mesma coisa que a Tati perguntou ali da ironia, as palavras, às vezes, escorregam para um lugar perigoso. A ironia, o se isolar, a imutabilidade, é necessário precisar a diferença entre elas. Vamos tentar avançar um pouquinho para a gente precisar um pouquinho mais a diferença. Diego, o que você tinha... o Diego perguntou, acho que combina a sua pergunta, Diego, com a da Andressa. O Diego perguntou se o sujeito psicótico pode usar essa estratégia obsessiva. Quer explicar melhor a sua pergunta, Diego? Diego, cadê tu? Diego sumiu. Mas sobre essa, digamos, essa estratégia obsessiva, pode, não tem problema, não há por que não usar. Inclusive, não é só o obsessivo que usa estratégia obsessiva, não. A estratégia obsessiva pode aparecer em quase todas as estruturas, tudo bem? Bom, deixa eu avançar um pouquinho mais. Eu não sei por que ele está fazendo isso, não. Bom, deixa eu avançar um pouquinho mais em relação aqui ao nosso quadro. Então, a imutabilidade e isolamento autístico, que a gente estudou, inclusive, no texto anterior do Maleval, do autismo como estrutura, aparecem como característica fundamental do autismo e se diferencia da psicose. E lembrando, essa imutabilidade e isolamento autístico não aparecem desencadeadas após um determinado ponto, aparecem desde o início. Mesmo na criança bem pequenininha, mesmo no bebê, você já percebe essas duas características, que você não vai perceber com tanta clareza desde o início na psicose. Na psicose, você vai ver que a imutabilidade e o isolamento, quando aparecem dentro de uma crise, de um desencadeamento, aparecem dentro de um momento específico. No autismo, a gente está falando de algo que persevera a vida toda, com maior ou menor intensidade, conforme os tratamentos também. Então, para que serve a imutabilidade? A imutabilidade, ela serve como uma tentativa de controlar o mundo externo, que é o que a gente tinha conversado. Então, eu suponho que controlando a minha relação com os objetos, por exemplo, o mundo externo se vê um pouco menos caótico. E o isolamento? O isolamento tem como objetivo fundamental proteger da angústia. Quanto mais eu estiver no mundo, menos protegido da angústia vou estar. Porque quanto mais eu estiver no mundo, mais o mundo pode me atravessar com um barulho, pode me atravessar com o olhar, pode me atravessar, ou seja, mais o mundo pode me atravessar. Inclusive, às vezes, uma das dificuldades
que a gente tem dessa coisa de isolamento é que os pais, às vezes, têm um pouco de dificuldade de lutar contra esse isolamento. Eles falam, mas ele fica tão bem em casa, vou deixar ele quieto em casa hoje. Ah, mas ele não quer ir para a escola hoje, deixa ele faltar. E aí, de repente, a gente tem uma evasão escolar muito alta dos sujeitos autistas, porque ele fica bem em casa e ele vai ter crises quando vai para a escola. Mas será que é a melhor saída? Entende? Será que a melhor alternativa é, já que a imutabilidade e o isolamento autístico são características fundamentais do autismo, eu devo ceder a esse isolamento para protegê-lo da angústia? Percebe que se eu ceder a esse isolamento para proteger da angústia, praticamente não vai para a escola, logo na adolescência ele vai abandonar a escola e na idade adulta talvez ele não consiga entrar no mercado de trabalho ou em qualquer outra, da faculdade ou em qualquer outra condição, entende? Então, talvez, não é porque é uma característica que eu devo ceder completamente. Talvez eu preciso arrumar modos de manejar isso. Bom, último ponto aí, as regras absolutas e o uso de lógica fechada, que também são mecanismos para conter a angústia. O que são essas regras absolutas? As regras absolutas significa que a lógica de, por exemplo, a criança faz alguma coisa de errado, em vez de você falar, não faça, está errado. Licença, por favor. Avisa a Camila que a câmera dela está aberta. Quem? Gente, eu não sei do quem vocês estão falando. Tá tudo bem aí, Bárbara? Sim, desculpe interromper, foi que a câmera da Camila estava aberta e ela estava numa condição que preferia. Ela já fechou, ela até saiu, eu acho. Ah, tá, eu não vi nada, gente, porque eu tô com o negocinho aberto aqui, eu não vejo nada. Então, tudo bem, coisas do online. Então, continuando ali, veja, as regras absolutas e o uso da lógica fechada. Então, por exemplo, uma criança, eu vou pegar o exemplo de uma mãe. Ela tem 3 filhos, um deles autistas, os outros 2 neuróticos. Os filhos neuróticos, que são mais velhos, ela sempre corrigiu usando bastante sarcasmo. As crianças fazem uma coisa errada e ela diz, muito bonito, né? E as crianças logo se envergonham de fazer a coisa errada e não fazem novamente, entre aspas. Teoricamente. Com a outra criança, com a criança autista, ela veio se queixar que ele não a obedecia. E aí eu perguntei, mas como assim ele não obedece? Eu brigo e ele faz de novo. E eu perguntei, mas como você briga? Ele faz uma coisa errada e eu digo, muito bonito, né? E ele faz de novo. Eu falei, mas é claro que ele vai fazer de novo. Você elogiou. Você disse, muito bonito. Entenda que ele escuta muito bonito, sem essa modulação, que dá ao sarcasmo essa ideia de que eu dizer uma coisa e o sujeito escutar o contrário dela. Então, as regras absolutas têm a ver com escutar uma coisa e ser a coisa mesma. Isso significa que nessa conversa é interessante que você diga uma coisa para dizer a coisa mesmo. Diferente do neurótico, que adora dizer uma coisa para dizer outra. Inclusive se diverte com isso, se satisfaz com isso, o duplo sentido, tudo isso é satisfação neurótica. Mas, a princípio, no funcionamento do sujeito autista, há uma satisfação maior nas regras absolutas. Dizer uma coisa, é claro que essa coisa do neurótico, dizer uma coisa para dizer outra, também irrita um pouco. Por exemplo, coisas de goiano. Goiano, por exemplo, não é pontual. Então, quando você fala, vamos sair, vamos, agorinha. Agorinha pode ser daqui 1 hora, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 semana. Ou você diz, e aí, você já está chegando? Já estou chegando, significa que a pessoa ainda vai tomar banho, vestir roupa, entrar no carro e dirigir até o lugar, entende? Ou seja, no final das contas, essa coisa de dizer uma coisa, querendo dizer outra, já estou chegando, a pessoa nem saiu de casa. Vocês já viram que as pessoas fazem isso? Então, essa coisa de dizer uma coisa para outra é algo que funciona para quando as regras não são absolutas. Outra coisa também, o uso da lógica fechada. O que é o uso da lógica fechada que a gente estudou ali com o Maleval? Uma palavra, um sentido. Então, se fosse possível um certo código linguístico em que as palavras tivessem só um sentido, isso provavelmente seria melhor. Deu para entender? E não uma mesma palavra com mais de um código linguístico. Por exemplo, manga de comer e manga da camisa. Ou seja, essa ideia de uma lógica aberta em que eu posso usar uma mesma palavra para 30 sentidos diferentes,
não comunica muito bem. Então, esses mecanismos para conter a angústia regras absolutas e o uso da lógica fechada. Veja, não estou dizendo com isso que o sujeito autista não é capaz de lidar com uma lógica aberta ou com regras que não sejam absolutas. Estou dizendo que é esse lidar, tanto ele sabe, que gera angústia. A questão é que é preferencial para conter angústia não ter que lidar com a lógica aberta e as regras não absolutas. Tudo bem até aí? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Mineiro também, né? Mas você sabe que mineiro e goiano é a mesma coisa, tá? Mineiro e goiano tem até os mesmos... Hã? Não, a comida de Goiás é melhor que a de Minas, sem dúvida. Mas tem alguma... Não, isso aí não tem a menor dúvida. A pamonha de Goiás, por exemplo, é boa. De Minas é uma tragédia. De São Paulo, não sei o que existe. Não existe. Que coisa horrorosa. Não dá. Mas tirando isso... Diga, Rosane. Sou de cidade de interior do Rio de Janeiro. Eu moro na capital agora, só que eu era. Então, eu fui colonizada mineira e como comida carioca aqui, mas eu sou muito mais fã dos mineiros. A comida mineira é mais gostosa do que a de vocês também. Deixa eu te falar uma coisa interessante aqui sobre autista. Eu estava num lugar e tinha um grupo se apresentando, africano, dançando. E eles dançavam, e tinha um menino autista. E era muito barulho para ele. Então, os pais não deixaram ele em casa. Achei bonito aquele. Eles botaram aquele tampão no ouvido. E ele foi. Engraçado é que só ele que chegou perto do palco, e só ele que, mesmo sem ouvir nada, né, que estava vetado lá, aquele barulho muito alto, ele dançava tanto, ele imitava direitinho a coreografia, né, daquelas crianças africanas dançando. E ele levou um monte de crianças junto com ele, porque os pais deixaram ir, porque ele começou a fazer a bagunça. Ele que começou a dança. Eu filmei, porque eu achei a coisa mais linda do mundo. Ele ficou sozinho um tempão. Aí depois a pessoa que estava no microfone viu que ele era autista, achou bonito, chamou as crianças, vem com ele. Ele dançou com as crianças até morrer. Foi lindo. E ele estava com tampão. Ele não... Bonito que você falou. Perceba, se ele não estivesse com esse fone, será que ele teria ido? Ou esse fone deu para ele as condições de ir? Percebe o que a gente está apontando? Então, foi sobre isso. Você falou sobre o pai, né? A criança está bem, né? Está em casa, está bem. Eles tiraram esse estar bem em casa para ele se sentir melhor em outro lugar, dentro da condição dele. Exato. Então, veja, primeiro que esse abafador, ele bloqueia um tanto o som, mas não todo. Que significa que ele está ouvindo a música, mas ouvindo a música de um tanto, e aí volto aqui, de um tanto que parece controlar aquilo que do mundo externo seria caótico, entende? Aquilo do mundo externo que o causaria mal-estar. Então, de algum modo, o tampão conversa com a imutabilidade, consegue perceber? Mas a imutabilidade não é sinônimo de não se permitir nada, é se permitir algo, acessar o mundo externo com um certo controle. O tampão dá um excelente exemplo disso. Acho que você traz para a gente um excelente exemplo de que a imutabilidade e o isolamento, as regras absolutas e a lógica fechada não impedem o sujeito autista de ir ao mundo. O que a gente precisa fazer no tratamento são modos de utilizar, inclusive, respeitar essas características do autismo, a imutabilidade, o isolamento, as regras absolutas e a lógica fechada, para que ele vá ao mundo, para que ele localize seu grande outro de síntese, para que ele possa dançar, por exemplo, dentro das suas condições, sem grandes crises de angústia. Agora, será que ele nunca vai ter crise de angústia? É claro que ele vai ter algumas. É claro que ele vai ter. Mas por causa da crise de angústia, você recusar de qualquer coisa também não é uma boa saída, né? Eleni? Será, Renata, que é possível pensar que ele também, tal qual qualquer outra estrutura, mesmo o psicótico, ele consegue manejar o excesso para ele? Me explica o que você pensou do excesso. Quando se coloca o protetor, o fone na criança, né? Aqui não vai fechar o ruído completamente.
Até porque se for uma música de percussão, ele vai ter a sensação, a gente sente aquela batida, né? Sim. Então, ele dimensiona não excessivo, ele entende como não excessivo. Como Excelente. seria para a gente também. Eu entendo que eu suporto e não é o excessivo. Então, isso que você está colocando, veja como é importante não tratar as estruturas como alienígenas, né? A gente, às vezes, pensa como se fosse muito, muito, muito diferente. E você vai perceber várias coisas. Quando a gente estuda sobre o autismo, a gente aprende sobre a neurose. Assim como a gente estuda sobre a neurose, a gente aprende sobre a psicose. A gente estuda sobre a psicose, aprende sobre a perversão. E vai se girando em torno disso. Então, muitas das coisas que a gente está estudando aqui sobre o autismo, a gente vai localizar como ferramentas em outras estruturas também, mas não são idênticas em termos conceituais. Só avançando um pouquinho, antes de passar para a próxima pergunta, só porque eu vi que eu ainda estou no quarto slide, são 12. Só avançar um pouquinho, eu faço isso. Só avançar um pouco, Tati, eu passo para você. Então, veja, ainda para fechar aqui o Maleval e a estrutura autista. Então, no autismo, a linguagem comparece separada do corpo. Por que separada do corpo? Por causa da borda. Então, entre o corpo e a linguagem tem a borda. Por isso que a gente diz... Então, por exemplo, no caso da psicose, a linguagem vai incidir sobre o corpo. Esse corpo, por exemplo, do Schreber, que vai ser transmutado, né, em um corpo que vai gerar uma nova espécie, assim por diante. E na neurose, o corpo é um corpo como efeito de linguagem. É um corpo dito, o corpo é aquilo que se diz do corpo. No caso do autismo, a linguagem comparece separada do corpo, mais especificamente na borda. Então, a linguagem, ela é usada através do signo, sem variação de sentido. Isso também é uma coisa importante, que é o que a gente disse lá atrás. Então, se fosse possível fazer uma cola entre significado e significante, em que para cada significante eu tivesse só um sentido, seria interessante. Mas não é assim que a língua funciona. A língua tem múltiplos sentidos para cada significante. Diga de passagem, o sentido, inclusive, pode variar conforme o tempo, o contexto, a época e até quem diz. Por exemplo, entre amigos, aquilo que seria um palavrão vindo de um estranho é um modo carinhoso de amigos chamarem uns aos outros, não vou citar. Mas amigos, por exemplo, chamam uns aos outros com termos que poderiam ser considerados palavrões dentro daquele contexto. Mas dentro daquele contexto, ele é até carinhoso, esse modo de chamar. Então, a linguagem, então, ela é usada através de signos, de preferência sem variação de sentido. A busca de decodificação do mundo, separado dos afetos, leva a um obstáculo em relação à aprendizagem dos afetos. Então, veja, há uma busca de decodificação do mundo, de saber como o mundo funciona, até porque como é que eu vou controlar o mundo se eu não souber como o mundo funciona? Inclusive, os interesses específicos são modos de tentar saber como o mundo funciona. E se interessar especificamente por bandeiras, por cores, por letras, por números, são modos de tentar saber como o mundo funciona. Só que esse modo de saber como o mundo funciona é bastante comum que venha separado dos afetos. Veja que os exemplos que eu dei, números, letras, bandeiras, cores, perceba que parecem bastante objetivos, não tanto agarrados aos afetos. Leva, então, a um obstáculo em relação à aprendizagem dos afetos. Então, não é que o sujeito autista, ele não é capaz de demonstrar afetos, ou não é capaz de entender o que é um afeto. Vocês vão se lembrar, inclusive, no texto do Maleval, uma das autobiografias que ele traz é que ele está escorrendo água e ele pergunta, não me lembro se é para a mãe, né? O que é isso, né? Essa água escorrendo aqui, vazando aqui. E a mãe diz, é uma lágrima, você está chorando. Ele limpa, né? Tipo assim, é bonita essa cena, porque é como se de algum modo, veja, o corpo dele chorou, mas não significa que com isso ele soube interpretar este afeto de imediato, mas não significa que ele não possa aprender. Pelo contrário, ele ficou encantado por aprender, né, o que é aquela lágrima e o que ela significa. E provavelmente poderá utilizar isso na relação dele com o mundo daí para frente. Então, leva a um obstáculo, uma dificuldade, mas não uma impossibilidade de aprender os afetos. Os afetos serão aprendidos, mas de um outro modo, num outro tempo. Outra coisa, devido, então, ao primato do signo, né? Ou seja, essa falta o vazio do sentido. O que é o vazio do sentido?
tem um espaço entre significante e significado está aí com S maiúsculo e significado S minúsculo, há um espaço entre significante e significado que faça com que vários significados possam colar no mesmo significante. Ou eu posso atribuir vários significantes para o mesmo significado. No caso do sujeito autista, devido ao primato do signo, ou seja, a se apreender e fixar no signo antes que ele pudesse fazer essa separação, falta então esse vazio. Então a gente tem uma dificuldade de encontrar, a princípio, de novo, não que com tratamento isso não vai aparecer. Não que à medida que a criança vai para o mundo e vai dando uma abertura cada vez maior para o mundo, não vai aparecer. Mas, a priori, você vai ter mais dificuldade de encontrar metáforas e metonímias. Tudo bem? Então, as metáforas e metonímias vão aparecer à medida, inclusive, que a aprendizagem dos afetos também aparecem. Aí, dá para fechar aí? Então, ao invés de fazer... Estou no 6 de 12. Vou trazer total. Ao invés de fazer o uso do equívoco e do mal-entendido próprios da articulação significante, o autista se defende do mal-entendido e dos equívocos. Então, veja, o sujeito neurótico, diante do mal-entendido e do equívoco, ele não só abraça, como ele ri, ou ele se defende, ou ele recusa, vocês entendem? Ou seja, ele faz alguma coisa. Você fala X ao invés de Y, e alguém diz, você queria falar X, mas disse Y. Não, eu não disse. Ah, eu falei mesmo, kkk. Ou seja, você abraça aquele equívoco e vai fazer com ele alguma coisa, inclusive afetiva, né? De raiva, de graça. Mas, ao invés, então, de fazer uso do equívoco, uso do mal-entendido, é tão comum ao sujeito neurótico, inclusive a gente usa muito na clínica da neurose o uso do equívoco e do mal-entendido, os atos falhos, etc., que são próprios da articulação significante, a gente está falando e a gente comete erros. Se a gente, por exemplo, eu falo durante horas, hoje eu estou falando desde as 8 horas da manhã, diga de passagem. É claro que se você fala durante horas, na segunda-feira eu dou aula das 8 da manhã às 7 horas da noite, e hoje ainda tem um encontro com o Bernardino às 8, então ainda vou até às 10. Então, é claro que eu vou cometer um monte de equívoco no meio do caminho, palavras vão ser trocadas, quanto mais você fala, por próprio funcionamento da linguagem, mais erros você vai cometer no seu discurso, não é? Óbvio, você vai tropeçar o tempo todo. Então, o equívoco e o mal-entendido são próprios da articulação significante. Quanto mais eu utilizo a articulação significante, mais equívocos e mais mal-entendidos. Como é que eu me defendo deles? Usando menos. Quanto menos eu falo, quanto menos eu faço articulação significante, quanto mais curto é meu discurso, quanto mais breve é a minha resposta, quanto mais, talvez, ecolálica for a minha resposta, porque eu só repito o que é do outro, menor a chance de equívocos ou mal-entendidos. Deu para entender a lógica? Por isso, então, esse funcionamento com a linguagem. Para fechar aqui, esse é o último do Maleval Estrutão, não é? Ei, Renata. Para fechar, sem fechar? Primato do signo, pensar em imagens, que é a Temple Grandin, ela usa, e a gente leu lá na autobiografia da Temple, e aqui ela cita de novo. A Temple fala assim, em relação ao modo que ela pensa, ela fala de pensar em imagens, né? Que é esse ideal do código do autista. Então, do ideal do código autístico, formado por representações idênticas, é a forma mais completa do signo icônico. Signos justificados que representam esquematicamente a entidade, a pessoa, o acontecimento ou os atributos designados. Então, qual que é o objetivo fundamental do uso dos códigos ou dos signos, no caso do autista? O primato do signo significa, por exemplo, pensar em imagens. Pensar em imagens, aí acho que a gente tem um bom modelo dessa ideia da cola do significante do significado. A cola do significante do significado é como se eu fotografasse um certo momento e paralisasse o significante e o significado numa certa relação, numa certa imagem. Diferente de quando a gente fala que eles se movimentam. Um modo deles não se movimentarem, de acordo com a Temple, é esse pensar em imagens.
Então, o ideal do código autístico seriam, então, os signos colados com as suas representações, como se fosse esse fechamento. Tati, pode fazer sua pergunta. E aí Eu escrevi algumas perguntas no chat. Há uns 20 minutos atrás, você tinha comentado sobre o autismo ser observável desde bebê, principalmente com relação à parte de isolamento, acho que foi mais ou menos isso. E a minha pergunta foi se é possível observar as apresentações sintomáticas dos autismos desde bebê, porque ainda se fala que é necessária a relação transferencial do analista com o analisante. E aí botei entre parênteses, isso só vale para as demais estruturas? Seguindo adiante, também comentei sobre os autismos que são chamados de autismos camuflados pelos neurocientistas. Se trata de autismos onde as crianças desenvolvem, a partir dos 3 anos de idade, a capacidade de espelhar, imitar e se passar por não autistas. Eu queria saber como é possível considerar essa situação no autismo de quarta estrutura na psicanálise, se é possível fazer uma espécie de conversa aí. E seria isso. Então, o primeiro que você coloca, a transferência, se a gente parte do pressuposto que o sujeito ele é atemporal, a relação transferencial inclui o sujeito em qualquer dos seus tempos, inclusive nos primeiros dos seus tempos, Tati. Então, mesmo quando a criança é bem pequena, a clínica não prescinde da relação transferencial entre o analista e o sujeito, mesmo esse sujeito sendo uma criança bem pequena. Segundo ponto, não é porque a gente localiza traços, sintomas, fenômenos, manifestações que apontam para a estrutura quando a criança é bem pequena, que se deve fechar, digamos assim, o diagnóstico nela bem pequena. Nem nosologicamente falando, a gente faz essa recomendação. Inclusive, segundo o Ministério da Saúde, mesmo que você localize sintomatologia na criança bem pequena, ela vai para estimulação precoce, conforme, inclusive, indicativos de risco do desenvolvimento infantil. Risco não no sentido de risco de um diagnóstico, risco no sentido dos fenômenos mesmo, de um atraso de linguagem, de uma dificuldade de psicomotora, no sentido de compensar essas questões específicas, que é o que, por exemplo, o indicativo de risco do desenvolvimento infantil aponta. Cuidado para não pegar a palavra risco como se fosse um risco de um diagnóstico, e se o diagnóstico fosse uma coisa ruim, não tem critério qualitativo aí em diagnóstico, diagnóstico bom, diagnóstico ruim, não é essa a lógica. Mas o que eu queria colocar fundamentalmente em relação à transferência é todos os sujeitos, em qualquer estrutura, a qualquer tempo, é necessário que haja relação transferencial, mesmo uma criança bem pequena, mesmo um bebê. Seguindo um pouquinho adiante, então veja, a gente falou de que o código ideal do autista seria os signos colados em suas representações. Então, outro elemento diferencial, então, entre a psicose e o autismo é o desencadeamento. Também falamos sobre isso. Há desencadeamento da psicose, não há desencadeamento no autismo. Então, a psicose, ela regularmente pode desencadear e costuma desencadear na adolescência. Não há desencadeamento no autismo. No autismo, então, as manifestações de isolamento e de recusa aparecem desde a primeira infância, e a gente viu isso nos outros 2 artigos anteriores. Então, é próprio do autista a recusa de ceder ao grande outro seus objetos pulsionais, mas não é um rechaço do grande outro. Se eu tenho uma recusa de ceder ao grande outro, é por ter interesse que ele esteja lá. Só que ele esteja lá numa forma sintética, um grande outro de síntese, que não me cobra muito, que não me ameaça muito, que não seja muito caótico e barulhento. Deu para entender? Mas o grande outro está lá, até porque se ele não estivesse lá, como eu ia recusar ceder a ele? Então, eu tenho que saber que ele está lá para poder desviar o olhar, eu tenho que saber que ele está lá para recusar a voz, por exemplo, né? Avançando um pouquinho mais. Então,
Avançando um pouquinho mais. Então, as consequências da retenção, isso está no texto da Bartilha que eu peguei de citação. As consequências, Maleval diz, da retenção dos objetos pulsionais são frequentemente manifestadas pelo comportamento do autismo, como, por exemplo, estrabismo, encoprese, retenção das fezes, anorexia, bulimia, urros, ausência de apelo, etc. E aí, significa que tudo isso vai aparecer em todas as crianças? Não, vai aparecer em algumas. Algumas crianças vão ter retenção das fezes, outras crianças vão sair passando, né? Você conhece bem? Passando fezes em todas as paredes, né? A Andressa tem um trabalho maravilhoso que ela fez com uma criança que agora já é um adolescente, né? Quantos anos ele está agora? 13, né? 13 anos agora. A gente começou a trabalhar com ele estava com 3 ou 4, acho. Ixi, faz tempo. Por aí, ele estava com 3 ou 4 anos, faz bastante tempo. A Andressa fez um trabalho maravilhoso com a coisa das fezes, porque ele tinha uma coisa de fazer as fezes, e não importa o quanto você tentasse, porque ele não fazia as fezes de uma vez só, ele fazia 20 vezes por dia para poder utilizá-las. Né? Então, você nunca ia conseguir impedi-lo de fazer uso das fezes, né? Porque ele fazia uso o tempo todo. A Andressa fez um trabalho muito bacana com pasta de alho com feijão, não foi? Porque a gente percebeu que a coisa do cheiro ruim das fezes era o que ele mais procurava e não tinha nenhuma outra coisa, e ele tinha investigado. Ele um dia jogou o vidro de perfume da mãe no colchão inteiro. No outro dia, ele pegou os produtos de limpeza, que boa, amaciante, etc., despejou tudo no tanque, e a gente percebeu que ele estava procurando cheiros, né? A gente percebeu que a coisa das fezes era o cheiro. Isso é cheirando as pessoas, a funcionária que trabalhava lá, ele falava... Ele saía cheirando todas as pessoas da rua, inclusive a gente, ele vinha cheirando tudo, e a gente percebeu que a coisa dele, o interesse específico dele era cheiro. Só que o interesse específico ser cheiro dá um certo trabalho, né? E aí a Andressa fez uma ideia maravilhosa que ela fez uma pasta de alho com feijão cheirosa, muito cheirosa, e a coisa da pasta, dele ter esse cheiro que ele carrega, ele abriu mão de usar as fezes para ser esse cheiro forte. Foi um trabalho muito bacana. E hoje ele está maravilhoso, né? Está lindo, maravilhoso. A gente continua acompanhando, obviamente, né? Mas essa época, até a gente descobrir que era coisa do cheiro, porque a gente pensou que era textura, a gente pensou, nossa, foi um tempinho de investigação, até descobrir que era o cheiro, mas foi bem legal. Esse a gente publicou, né, um artigo dele. Foi a Josi que publicou, né, sobre ele. Esse tem um artigo desse caso. Bom, então, fenômeno verboso. Continuando, então. Então, não são todos que vão ter tudo isso, estrabismo, ecoprese, retenção das fezes, anorexia, algumas manifestações que apontam para a retenção dos objetos pulsionais, que nos dão notícias. Por exemplo, por que anorexia? Você recusa de comer, porque comer entra pela boca, entra por um buraco, né? Então, recusar a entrada pelos orifícios, né? Então, o fenômeno verboso trata-se de uma língua do autista para si mesmo, emoções, solilóquio. O que são solilóquios? Esse monólogo ou pensamento em voz alta. Você acha que ele está falando com você, ele não está falando com você, ele só está ali em voz alta. Ou a ecolalia, que vocês conhecem, são as repetições. Emoções, veja, a gente fala de uma dificuldade de demonstrar emoções, não significa que ele não vai gritar, urrar, se jogar no chão e demonstrar enormes emoções. É no sentido da emoção por reciprocidade. É no sentido de demonstrar uma emoção dentro de um certo contexto, dirigida a alguém, entende? Então, são irrupções de emoções, não necessariamente dirigidas a um outro, tá? Outra característica também, fenômeno monocórdico, né? Então, sem ceder a voz, sem mostrar afetação. Então, mesmo quando fala sem subir e descer a voz, fala economizando ali as palavras, até porque se a gente não economiza as palavras, a gente corre mais riscos de errar. Uso da língua factual, que é essa língua intelectual, né, feita para comunicar um interesse específico, né? Então, essa língua factual, que a Temple usou tanto, e a gente percebe em crianças, por exemplo, que se interessam por bandeiras, capitais, números, as autobiografias, na pastinha tem várias autobiografias, aquela de número que eu te sugeri, quem que é mesmo esqueci o nome dele, do Pensar em Números, esqueci o nome dele agora, do Pensar em Números. Então, essa língua intelectual, né, ela serve não para comunicar com você, serve para comunicar com um interesse específico.
Deu para entender a lógica? A questão é, o foco é no interesse específico. Então, para fechar, porque não vai dar tempo de tudo, mas é o suficiente para a gente, segunda-feira, conversar com a Bartira. Então, se o autista protege os ouvidos, é porque ele quer se proteger do verbo, logo ele é pós-verbal. Dizer que ele não está inserido na linguagem seria um equívoco, porque como é que ele vai se proteger do verbo se ele desconhece o verbo? Então, ele é pós-verbal. Então, por isso mesmo, no autista não verbal, pode haver uma irrupção de frases espontâneas, como a gente viu, e ela até cita aqui, né, o Owen, que diz para o pai, né, me dá a minha bola, né, não, Just Your Voice é do Owen, do Selling, né, me dá a minha bola, ou seja, você vai ter a irrupção de frases espontâneas que dão notícia de que lá dentro as frases existem, né, e rompem em momentos de angústia que, de algum modo, elas vazam, vamos dizer assim. Em relação à vontade, a gente estava falando sobre a questão da vontade e do autismo e da psicose, que é a volição. No autismo, tem vontade, só que essa vontade ela está dirigida e investida nos interesses específicos. Né? E os interesses específicos variam. E também nos objetos autísticos, né? Que não interferem no isolamento e na imutabilidade. Pelo contrário, eles compõem um certo eixo de proteção que sustenta a imutabilidade e o isolamento. E é por eles, inclusive, que a gente vai entrar para poder flexibilizar essa imutabilidade e o isolamento. Com a análise, esses objetos, esses interesses, esses duplos, ou seja, a borda, né, composta por 3 elementos, vão abrir o caminho para alguma forma de laço social. E por que a gente aposta que vai abrir um caminho para o laço social? Porque a borda serve para se defender do laço social. Logo, o laço social está lá. Porque como é que eu me defenderia de algo que não está lá? Se é para defender da relação com o mundo externo, que é caótico e desorganizado, eu estou em relação a esse mundo caótico e desorganizado, mesmo que pela via da recusa. Logo, o tratamento vai apostar nisso, né? Eu sei que a gente estourou 1 minuto, mas, o que é que... Eu não vou entrar nesse finalzinho aqui, que ela vai comparar os autores. Eu vou só fechar neste ponto aqui. 2 slidezinhos bem rápidos, 2 minutos da paciência de vocês. Vamos lá. Então, o autista, ele pode se movimentar no espectro, isso eu acho legal. Por que a perspectiva do autismo como quarta estrutura conversa com o espectro? A gente já falou sobre isso antes, mas vale repetir. A ideia do espectro, que é melhor do que se pensava o autismo até o DSM-4, vocês não lembram da retrospectiva, né, que a gente fez? Voltem lá naquela aula que a gente foi passando todo o conceito do autismo. Acho que é umas 5 ou 6 aulas atrás. Mas, o que é importante aqui? Quando o diagnóstico de autismo, ele estava, inclusive, dentro das especificidades da infância, e ele tinha aquelas separações, é como se eles não pudessem andar entre si. É como se o autismo de Kanner não pudesse para o autismo de Asperger, vocês entendem? É como se eles não pudessem andar. Quando pensou-se o espectro, e nesse sentido teve uma coisa acertada, pensou-se na possibilidade de andar dentro do espectro. Isso significa que um autismo de grau de suporte 3 pode andar para 2, pode andar para 1. Assim como 1 pode andar para 2, pode andar para 3, porque a gente só pensa na melhora, às vezes a gente esquece que pode ter piora também, conforme a coisa anda. Mas veja, a ideia do espectro é a possibilidade de andar dentro desses vários diagnósticos que foram para dentro do espectro. A ideia deles separados, como é que a gente ia andar de um para o outro, se não há cura de um, como é que eu ando de um para o outro? Como é que o autista de Kanner vai se tornar o autista do Asperger, por exemplo, se eles são diagnósticos separados? Então, a ideia de estrutura comunica com o espectro, não comunicava tão bem com os diagnósticos até o DSM-4, que estavam separados. O espectro é legal. Então, veja, em relação ao espectro, é interessante a ideia, e tanto na estrutura quanto no espectro, a gente fala de uma movimentação, mas uma movimentação dentro do espectro, uma movimentação dentro da estrutura. Ou seja, um autista não vira neurose, uma neurose não vira autismo, uma psicose não vira autismo, um autismo não vira uma psicose, deu para entender a lógica? Não é uma movimentação entre estruturas, é uma movimentação dentro da estrutura. Então, não é uma movimentação para fora do espectro, é uma movimentação dentro do espectro. Então, espectro e estrutura conversam nessa lógica da movimentação.
Então, quanto mais puder, voltando aqui, ó, quanto mais puder suportar o imprevisto, o caos externo, o real, que é o que a gente tenta fazer no sujeito autista, no tratamento, é que ele possa suportar cada vez mais o imprevisto, o real. O tratamento tenta inserir o imprevisível, o máximo possível. Citação aí da Bartira: a forma de Lacan considerar a estrutura e seu último ensino nos permite concordar com os neurologistas quanto à apresentação do autismo como espectro, pois a fixidez da estrutura psíquica soma-se à singularidade, que cada um fará com a sua subjetividade. Então, com a proposta do DSM-5, do espectro, a psicanálise e a neurologia se aproximam por essa ideia de uma certa mobilidade dentro de uma estrutura ou dentro de um espectro. O que não dava era a rigidez antes. A rigidez de um diagnóstico separado do outro, que eles nem conseguiam separar de fato. Mas essa junção concorda com a psicanálise aí. Então, a ideia de estrutura se mantém, pois existem elementos invariáveis, então movimenta sem mudar os elementos invariáveis, que são o isolamento, a imutabilidade, a não cessão de objetos autísticos. Mas sem mudar, mas não significa não modificar. Ou seja, eles podem se tornar mais tênues, eles podem se tornar menos severos, mas eles estarão lá. Consegue entender? Não vai deixar de estar lá no funcionamento. Então, a não cessão dos objetos autísticos na troca social e o retorno do gozo da borda autística. Então, esses elementos, com o tratamento, vão continuar. É só uma característica do funcionamento autístico, ou seja, o modo que esse sujeito se enlaça ao mundo, o modo que esse sujeito amarra a sua existência ao mundo, o modo que ele articula o corpo, a língua, a relação com as pessoas, os seus interesses, o ir ao mundo. Só isso. Então, não tem por que tirar isso. Só fazer com que isso funcione melhor, né? Então, há 3 elementos que podem receber investimento libidinal por parte do autismo. Esses 3 elementos são a composição da borda. Então, o autista, ele investe a sua libido na borda, logo ele investe a sua libido na composição da borda, que são os seus objetos, os seus duplos e sua ilha de interesse, né? E por isso há um retorno do gozo sobre a borda, porque aonde eu invisto a minha libido, é de lá que vai retornar o gozo, certo? Então, eu invisto minha libido nos elementos da borda e da borda retorna o gozo. Gozo, lembrando que não é só satisfação, é satisfação e sofrimento. Ou seja, retorna esse modo de funcionamento. Então, o retorno do gozo na borda autística, e aí essa parte a gente conversa com a Bartira na semana que vem, entre a língua, que é esse enxame sonoro de S1 soltos, e a letra, que é a extração de um S1, né, de todo, e esse S1, da extração de um S1 é uma das marcas do funcionamento neurótico, por exemplo, algo não acontece. Não tem esse S1, o retorno do S1, mas não que não haja S1 de modo algum, mas a gente estava falando de um S1 que não faz uma articulação, um encadeamento metonímico, né? E esse é o ponto que a gente fica, então. Deixa eu tirar aqui a projeção. E desculpa ter ficado rápido, porque eu, na verdade, para variar, me enrolei. Pronto. Então, olha só, em que pé que a gente está? Não sei se vocês têm dúvida. A gente viu, então, o texto até o final, ficou faltando só quando a Bartira, no finalzinho, faz uma comparação entre o que o casal Lefort, Maleval, Eric Lohan e o Patrício falam, o Miller e o Patrício falam sobre autismo. Nessa comparação entre os teóricos, a gente, então, vai levar essa pergunta para a Bartira na segunda-feira, porque faltou essa coisa de precisar. Aqui, particularmente, eu trabalho mais com o Maleval. Acho que vocês já perceberam, a gente já falou sobre isso. Há uma diferenciação entre o que o Eric Lohan, o Miller, o Maleval apontam. Eu, particularmente, no funcionamento da clínica, me encontro mais, e é uma decisão teórica, a gente já falou sobre isso, né? Não carrego verdades, carrego uma proposta teórica, eu consigo entender, teoricamente, o funcionamento da clínica mais que o Maleval.
então eu fiz essa escolha, mas não significa que vocês também têm que fazer essa escolha. É importante entender a diferença. Por exemplo, o Patrício, ele escreveu um livro muito interessante, mas ele aproxima mais do Éric Lohan do que do Maleval, por exemplo, na perspectiva dele. Por isso, inclusive, a gente vai partir para a tese e não para ele por hora, porque se eu for numa direção muito diferente da que a gente está indo, acho que a gente vai criar uma confusão aqui, né? Então, vamos seguir falando a mesma língua até aqui. Alguma dúvida? Meninos? Vocês? Não? Tranquilo? Então, ó, na segunda-feira que vem, no dia 19, às 8 da noite, mas eu vou mandar lá no grupo lembrando. A gente tem, então, a reunião nesse mesmo link com a Bartira para tirar dúvidas. Leiam o texto, façam as suas perguntas, guardem todas, para a gente poder fazer uma conversa bem bacana e produtiva. Tudo bem? E depois, na outra semana, a gente começa a tese e a mesma coisa. Terminada a tese, a gente faz as perguntas para a autora também. Combinado? Então, beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Deixa eu parar aqui de gravar. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.